Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho, e neste sétimo vídeo sobre as inovações trazidas pela Lei 14.020 de 2020, a Lei de Conversão da Medida Provisória número 936 de 2020, que instituiu o Programa de Preservação do Emprego e da Renda, passa a tecer comentários sobre os artigos que trouxeram importantes questões referentes à repactuação ou novação de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e arrendamento mercantil. Essas operações contraídas com instituições financeiras ou sociedade de arrendamento mercantil e que prevêem desconto em folha de pagamento ou na remuneração disponível, né, nos termos da Lei 10.820, que é a Lei do Empréstimo Consignado, que permite um desconto em até 35%, elas trazem operações com juros, se comparados a operações de empréstimos pessoais comuns, muito mais atrativos, né? E aí por exemplo, o empregado, ele tem um desconto mensal para pagamento lá na sua remuneração, utilizando a sua remuneração desta operação financeira, né? O empregador já repassa para a instituição financeira que instituiu ou estabeleceu com esse empregado um contrato de empréstimo consignado. Ocorre que, com o advento da pandemia e com a implementação das medidas para a preservação do emprego e da renda, principalmente a redução proporcional do salário e jornada e a suspensão do contrato de trabalho, pode ser que esse empregado ele tenha um prejuízo, né, no pagamento deste empréstimo descontado em folha, principalmente na situação de suspensão do contrato de trabalho, onde o empregador não faz este pagamento em folha, né? O empregador deixa, né, de fazer os pagamentos e o governo ele passa a fazer o pagamento por meio do benefício emergencial. Bom, é interessante notar que é direito desse empregado atingido pelas medidas de fazer a repactuação, né, desse contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, tá? Nas seguintes situações: aquele que tem a jornada de salário reduzido proporcionalmente, o que tem a suspensão temporária do seu contrato, e o artigo 25 trouxe a hipótese curiosa no inciso 3º do empregado que, por meio de laudo médico acompanhado de exame de testagem, comprove que ele foi contaminado pelo novo coronavírus. Bom, é importante dizer que no caso de redução proporcional de jornada de salário, deve ser dito que o salário, mesmo que proporcional, reduzido, vai ser pago pelo empregador, proporcionalmente. Vai ser complementado pelo benefício emergencial. E neste caso específico, o parágrafo 1º do artigo 25, ele prevê que haverá, na mesma proporção da redução salarial, certo? A redução da parcela do empréstimo consignado, por exemplo. Se reduzir o salário em 50%, a parcela a ser descontada do empréstimo consignado e repassada à instituição financeira será de 50%, né? A redução. Então, o mutuário vai ter esse benefício. Bom, também será garantido, né, um prazo de carência, né? Ou seja, um prazo de respiro para esses empregados atingidos por essas medidas, né, de preservação do emprego e da renda, uma carência aí no pagamento do empréstimo consignado de 90 dias. Isso é escolha livre do mutuário, ou seja, aquele que contraiu o empréstimo consignado. Mas também pensou-se nas empresas, né, nas instituições financeiras que pactuaram com esses empregados atingidos pelas medidas. Também garantiu-se que as condições financeiras de juros, encargos remuneratórios e garantias vão ser mantidas, né? A não ser que a própria instituição financeira, ela, se entender pertinente, ela releve ou diminua esses juros, encargos e garantias. Agora, uma outra inovação interessante é do artigo seguinte, o 26, que traz a
possibilidade de novação, ou seja, a extinção de uma obrigação anterior com a criação de uma nova, é um instituto civil, né? A novação desses empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e arrendamento mercantil para empregados que forem dispensados até 31/12/2020, que é o prazo de duração do estado de calamidade pública previsto no decreto número 6, né, de 2020. Bom, o que se diz nesse dispositivo basicamente? Né? Que aquele que contraiu, por exemplo, um empréstimo consignado, e não é o caso daquele que teve salário reduzido ou contrato suspenso, não, isso é artigo 25, é repactuação. Mas aquele empregado que foi dispensado até 31 de dezembro de 2020, o que vai acontecer? Vai haver uma novação desse empréstimo consignado, desse financiamento, desse cartão de crédito, desse arrendamento mercantil, que originariamente era descontado em folha na remuneração disponível, vai passar a ser um contrato de empréstimo pessoal. Cria-se uma nova obrigação, um novo contrato, basicamente, né? Mas com o mesmo saldo devedor anterior, ou seja, não vai haver qualquer acréscimo, com as mesmas condições de taxas de juros, encargos remuneratórios e garantias originariamente pactuadas. E ainda se acrescenta uma carência de pagamento de 120 dias, ou seja, vai haver a novação, né, dessa obrigação, vai se extinguir o empréstimo consignado, por exemplo, mas vai se criar um empréstimo pessoal, né, com o mesmo saldo devedor, com as mesmas condições e taxas de juros, encargos remuneratórios e garantias originariamente pactuadas, e ainda vai se ter uma carência de 120 dias, aproximadamente 4 meses, para se começar a pagar esse novo empréstimo pessoal. Pessoal, por fim, né, a última situação que deve ser destacada dessa nova Lei 14.020 é a questão da inserção na Lei 8.213 de modificações no artigo 117 e a inserção do artigo 117A, possibilitando que empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional da Seguridade Social, né, INSS, né, ele mesmo, a empresa, o sindicato, se encarregue quanto aos seus empregados, associados e beneficiários de fazer os requerimentos de benefícios previdenciários por meios eletrônicos, né, preparando-os e instruindo-os nos termos do acordo. E o 117A prevê que as próprias empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar, né, deferindo-se, né, pela Previdência Social esses benefícios, façam eles mesmos os pagamentos, né, isso tudo mediante celebração de acordo e convênio, faça o pagamento dos benefícios previdenciários direto aos beneficiários, certo? E é interessante que qual é o objetivo dessas modificações? Evitar o trânsito, né, dos beneficiários, dos requerentes, às agências da Previdência Social, né? Então, esse foi o objetivo. É uma medida que desburocratiza, né, possibilita ganho de tempo dos empregados, dos beneficiários, dos associados, dando-se uma função a mais, por exemplo, ao sindicato da categoria profissional desses empregados, né? É um serviço, né, que deve ser feito para beneficiar os associados. Então, basicamente eram esses, né, nessa série aí de 7 vídeos, os comentários das novidades que deveriam ser feitas acerca da nova legislação, a Lei 14.020.